Bom, bom dia pessoal. Vamos começar com a apresentação da disciplina de prótese dentária. Bom, o que a gente deixou planejado? Como que é o programa de próteses na faculdade? A carga horária vai ser de 66 horas. A gente vai ter o número de aulas 3 horas semanais, 3 horas toda quarta. A prática vai ser 50%, a parte teórica vai ser de 50%. A gente vai passar para vocês a parte teórica, bastantes princípios de preparos, conceitos de moldagens, princípios biomecânicos, desenho de confecção, bastante ligas de metal, bastante partes teóricas de ligas metálicas, cimentação e alguns cuidados posteriores que a gente vai ter que indicar e fazer com os pacientes na prótese. Então, aqui temos o nosso objetivo geral, vai ser formar alunos capazes de reconhecer, planejar e executar as possibilidades de reabilitação oral em prótese parcial. Esse semestre vai ser tudo prótese parcial, o próximo semestre vai ser prótese total. Eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco. O objetivo específico vai ser apresentar a prótese parcial como possibilidade de tratamento e reabilitação, apresentar os mecanismos de funcionamento dos sistemas estomatognáticos e suas estruturas, permitindo o diagnóstico de alterações e planejamento do tratamento necessário, capacitar através de treinamento clínico e laboratorial a manipulação e intervenção adequadas. Esses são os livros que a equipe, decidiu utilizar como referência durante as aulas teóricas na prótese fixa. Esses livros, a maioria, alguns deles, acho que a maioria, estão na biblioteca da faculdade. Esses livros são muito clássicos, são muito bons. Então, eu gostaria que todos consigam ler pelo menos uma parte que eu vou dar para vocês, que vai ser muito interessante. Essa parte daqui é bem interessante, acho que muitos vão printar a tela, não precisa printar a tela, acho que eu vou mandar para a representante essa parte daqui, são a lista de materiais. A gente vai fornecer para vocês uma ficha, onde vai estar várias colunas que vocês vão ter que colocar a data e o que foi feito, e a gente vai avaliar todo o laboratório. Essa ficha vai ter que ter a foto de vocês, a gente vai pedir vocês virem com uma foto para que a gente registre, e isso aí vai ser sua nota, que vai ser, acho que 50% do, da nota total do semestre. Então, acredito que essa lista de materiais, alguns conhecem, outros não conhecem. Pode ficar tranquilo que toda vez que vai ter laboratório, um dia, uma aula antes, eu vou explicar o que é cada uma. Eu vou explicar com 2 semanas, uma semana de antecedência, para vocês já irem providenciando os materiais. Então, sempre que vai ter um laboratório, antes vai ter a parte teórica. Eu vou mostrar os materiais e eu vou mostrar quais materiais dá para comprar, quais tem no mercado e qual vocês conseguirão utilizar e como conseguirão fazer a parte laboratorial. Então, pode ficar tranquilo. Mas vocês podem ver que tem aqui kit um kit Unib, tem dois kits, um kit de acabamento e polimento e outro kit de preparo. Esses kits são da marca American Burst. A gente tem uma parceria, né? Que na verdade não é parceria, a gente criou esse kit para facilitar os alunos comprarem diretamente com eles, porque eles montaram um kit para a gente.
Se vocês quiserem, comprar esse kit. Vocês também podem comprar de outra marca também, mas com essa numeração. A gente vai passar para vocês depois, detalhadamente, qual kit é e como que é o formato dos brocas e o que tem dentro do kit de acabamento polimento, para ver que talvez algum de vocês é protético ou tem um familiar que seja dentista. Então, podem ter alguns instrumentais ou materiais, e então vocês podem vir com eles, não precisam comprar, mas tem que ser parecido esse material. Então eu vou mostrar algumas fotos durante a aula, pode ficar tranquilos. Aqui também coloquei dentes com tratamento de canal, manequim. Eu sei que no semestre passado vocês fizeram uma prática de endodontia no manequim, com a professora Lígia. Então, pode pedir para. Eu vou pedir para eles. Acho que ela ficou com ela os dentes que fizeram o canal. Eu vou pedir para ela devolver para mim, para a gente fazer a parte de prática de pinos intrarradiculares com esses dentes. Eu também coloquei aqui 3 molares, 3 premolares, 3 caninos e 3 incisivos, dentes em manequim, do manequim. Pode vir com. Ideal é vir com o manequim, que a gente faz o preparo nesses dentes. Eu coloquei 3, acho que talvez vai ser 1 ou 2 que a gente vai avaliar. Lembrando que sempre é melhor ter mais para conseguir treinar. A gente colocou essa quantidade porque a gente sabe que vocês, nesse começo, tem bastante erros. Então, a gente colocou essa quantidade mínima para vocês verem. Então, Professor, uhum. ela deixou os dentes com a gente. Ah, tá, então melhor ainda. Então, podem vir com eles. Isso daí vai ser só lá na frente. Eu vou falar para vocês com antecedência, para vocês já providenciarem e arrumarem tudo pronto. Então, aí a gente vai conseguir ver se vocês fizeram direitinho o canal ou não, porque dependendo do tratamento do conduto, muitas vezes a prótese, o pino, não vai encaixar ou não vai entrar ou vai ficar curto. Então, vai ser bem interessante. Eu vou falar bastante na parte teórica de qual que seria o pino mais indicado e quais que são os tipos de pino. Também aqui vemos que temos uma turbina de alta rotação, micromotor e contraângulo, né? Isso daí acho que vocês já todos utilizaram no laboratório de dentística. Eu, de preferência, falaria para vocês comprarem virem com o contraângulo e micromotor e colocar um adaptador. Por quê? Porque a turbina de alta rotação e desgastar dentes de manequim, ele parece manteiga, ele some muito rápido, ele não é tão fácil de controlar a velocidade. Então, eu acho que mais interessante vai ser desgastar, fazer os preparos, o treinamento com baixa rotação. Isso daí também vou falar para vocês mais em detalhes. Depois aqui, acho que a maioria das coisas vocês já conhecem, mas ainda assim, uma aula antes, 2 aulas antes, eu vou falar em detalhes cada material para que vocês não errem na compra e para que vocês não errem durante o laboratório. Vamos lá, então, a princípio, esse aí é no seu cronograma do semestre. A gente tem um cronograma bastante extenso, são várias aulas e várias aulas teóricas e laboratoriais também. Então, acredito que vai ser um semestre bastante carregado para vocês, mas espero que vocês consigam aproveitar ao máximo. Então, essas normas gerais a gente tem que apresentar sempre durante
o primeiro dia de aula. Eu acho que é mais que óbvio isso daqui. As regras são iguais para todas as matérias, para todos os laboratórios. Já aconteceram várias coisas ruins durante o laboratório. Já aconteceu que a gente trabalha muito com alta rotação, com brocas, pessoas que não vieram com gorros, com toucas, né? Já o cabelo amarrou na broca, na alta rotação, na baixa rotação. A gente trabalha também bastante com lamparinas que tem álcool, com fogo. Já aconteceu que várias coisas. Então a gente vai ser um pouco chato com isso daqui, e mais ainda agora com essa pandemia, a gente vai ser um pouco mais estrito, vai ser um pouco mais difícil. Não para ser chato com vocês, mas porque são regras que a gente tem que seguir. Então, para começar, a gente tem que saber classificar a prótese. A prótese não a prótese está dividida em várias áreas. A gente tem, eu gosto de dividir segundo aonde que vai ser suportada, aonde que a gente vai fazer a prótese. A gente pode fazer a prótese em cima de um dente, pode fazer em cima de dente e em cima de mucosa, ou só em cima da mucosa, ou em cima de um implante. Então, como que seria? Seria por onde que ela vai ser suportada. Temos a dento suportada, dento muco, e muco suportada, implante suportada. A dento suportada, que é a prótese parcial fixa, que é a parte que eu vou dar, que é a parte, para mim, a mais legal da prótese. Acho que a maioria de vocês vão conhecer como coroas. Tudo que é coroas, pontes fixos, que alguns chamam também, coroas, próteses fixas. E depois o professor Renato, no final do semestre, na segunda parte do primeiro semestre, ele vai falar de prótese removível, parcial removível, que são alguns chamam de PPR, né? Prótese parcial removível. Alguns chamam de aquelas próteses que têm armação metálica. Ele vai falar em detalhes como fazer, por que fazer e quando é que é indicado e quando é contraindicado. E depois, no segundo semestre, todo o segundo semestre, o professor Fernando vai falar de prótese total removível. Isso daqui, os pacientes chamam de dentadura. Ele vai falar bastante em detalhe quando fazer e como fazer e por que fazer. E depois, talvez, acho que o professor Gustavo, lá na frente, vai falar bastante de prótese sobre implante, mas não sei se seja esse semestre ou esse ano, talvez no segundo ano. Ok? Vamos lá, vou ver se aqui se tem alguma dúvida. Qualquer coisa, você pode colocar, levantar a mão ou abrir o microfone e falar, ou Professor, o chat está fechado. o chat está fechado. Agora não. Bom, vamos lá. Obrigada. Imagina. Bom, então, como eu falei para vocês, que o primeiro semestre vai ser só essas duas áreas da prótese, que vai ser a prótese parcial fixa e a prótese parcial removível. Ok? Então, o que a gente vai ver na prótese parcial fixa? O que eu vou dar para vocês? Eu vou falar em detalhes todos os conceitos, princípios, como que tem que ser um dente que vai suportar uma prótese, como que tem que ser um pilar que vai suportar uma prótese fixa, o que são os ponticos, como que vai ser o ideal o formato, qual que é o preparo que a gente vai fazer, com qual broca, com qual longitude, com qual formato, como que é feita uma moldagem, para que serve uma moldagem, quais são os materiais para fazer a moldagem, provisórios, para que serve o provisório, como que faz o provisório. E a gente, infelizmente e felizmente, a gente vai falar mais em detalhes
de coroas metalocerâmicas. Na graduação, na Unib, na faculdade, a gente começa falando de metalocerâmica. Mais para frente, talvez, a gente vai falar um pouco mais em detalhes de livres de metal. Eu vou falar bastante de sistemas cerâmicos. Vocês vão ver que a prótese é bastante extensa, tem muita coisa para falar. A gente tentou enxugar o máximo possível, a parte teórica para que vocês consigam aproveitar o máximo possível. Então, como que vai ser a ideia que a gente fez para criar esse tipo de conteúdo, passar esse conteúdo para vocês? A gente vai falar em detalhes a parte de execução clínica. Como que a gente faz os preparos, como que a gente coloca um pino, por que coloca um pino, como que é feito os provisórios ou temporários, mudando de trabalho, como que a gente prova a infraestrutura e a cimentação. Uma das aulas também, a próxima aula também vou falar um pouco em detalhes, e no final da parte de prótese fixa, eu vou falar em detalhes um pouco de fotografias clínicas, que ajuda no planejamento estético também. Então a gente vai falar bastante em detalhes como que a gente faz uma reabilitação oral também. Faz uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fiz, e todo ano eu ainda continuo renovando, melhorando essa, esse roteiro de aula. Eu fiz, e vou passar para a Aline, que é a representante, todo o conteúdo teórico que estão dentro das minhas aulas. Eu reparei que muitos perdem tempo, talvez, ou não perdem tempo, ficam escrevendo, talvez, o conteúdo que já está tudo na aula. Eu gostaria que vocês acompanhem com esse roteiro de aula e coloquem do lado suas dicas. Então, o ideal seria imprimir esse roteiro de aula e acompanhar a aula. É bastante extenso. Eu quero deixar esclarecido que não é um trabalho completo sobre o assunto, nem dispensa o estudo mais profundo nos livros didáticos. Então, isso aqui é só um roteiro de aula, tem muito mais de parte teórica em outros livros. Isso aqui um resumo do resumo que eu fiz. Isso aqui é só uma ajuda, isso aqui não é tudo de prótese parcial fixa. Eu quero deixar esclarecido agora que eu começo que não pensem que com isso vocês vão saber tudo de prótese fixa. Isso daqui é só uma ajuda para vocês. Então, vai estar em detalhes toda a parte teórica. Acho que vai ser bem interessante para vocês acompanharem as aulas com isso. Então, hoje, dia 3 de fevereiro, a gente está dando a apresentação da disciplina, plano de ensino, mostrando um pouco o conteúdo. Então, o que vai ser nas próximas 3 aulas? Na primeira, no 10 de fevereiro, eu vou dar uma aula teórica, eu vou falar de princípios biológicos e mecânicos aplicáveis aos preparos dentários, e depois de saber tudo de preparo, como preparar, com que preparar, a gente vai para o laboratório. A gente vai para o laboratório e vai ter 2 laboratórios, 24 de fevereiro e 3 de março. Vai ter 2 laboratórios. No primeiro laboratório, a gente vai preparar todos os dentes anteriores e no segundo, todos os dentes posteriores. Então, falando de preparo, eu vou falar em detalhes como fazer um preparo, por que fazer um preparo, qual broca seria o mais ideal e por que fazer esse preparo nesse formato. A gente vai tentar de ser o mais objetivo, mostrando sempre em detalhes a necessidade de criar um espaço para a futura prótese, para a futura coroa que vai, prótese fixa que vai encaixar naquele dente. Por que precisa de tanto espaço? Por que precisa de todo esse espaço? Quanto que é cada material que vai complementar, que junto vai ter um conjunto que vai ser a coroa? Quais são as camadas de cada material?
qual que é o espaço suficiente, qual que é o espaço mínimo. Tudo isso a gente vai falar em detalhes e tudo antes eu vou mostrar em detalhes com qual broca a gente consegue fazer o desgaste, em qual área e por que começar com aquela broca e por que começar com aquela naquela área e por então tem vários jeitos e filosofias de preparos de várias faculdades. Vocês também vão ver no YouTube hoje em dia existem várias técnicas. A gente, em base à nossa experiência, a gente começou a ver qual que seria um jeito mais didático para vocês, mais fácil para vocês entenderem. Então, a nossa filosofia, a nossa teoria não é a única, mas é a filosofia Unib que a gente criou pensando que é o mais didático. Existem outras filosofias, outros jeitos de fazer o preparo. Então, não pensem que isso daqui é uma verdade absoluta, mas é só uma filosofia que a gente idealizou para pensando em vocês na parte didática, ok? Então, vamos mostrar em detalhes quais brocas, em quais regiões, para que vocês consigam saber como que deveria ficar um preparo em próteses fixas. Essas são algumas fotos, algumas, alguns slides da parte teórica que vou falar em detalhes como fazer e por que fazer cada coisa. Muitos de vocês vão ver que às vezes vem pinos metálicos. Às vezes vocês podem falar, nossa, a gengiva está muito inflamada. Será que está bom? Será que tem que esperar? Tudo isso daí a gente vai falar em detalhes. Nossa, às vezes tem dente preto, de cor preta. Será que dá para fazer? Por que ficou preto? Como que conseguimos mascarar? Quais são os materiais que existem? Como consigo melhorar a estética? Será que uma cerâmica é suficiente? Será que eu consigo colocar um metal? Será que o metal vai ficar muito escuro? Será que vai ser estético? Será que eu vou conseguir um resultado satisfatório? Será que eu vou conseguir mascarar? Tudo isso a gente vai falar em detalhes e para conseguir saber o que é prótese fixa e para que vocês consigam entender em detalhes cada uma, porque antigamente se acreditava que era só função necessária, mas hoje em dia temos que saber em detalhes que os princípios estéticos mudaram, então vamos falar bastante em detalhes sobre isso, como fazer os preparos para a gente conseguir chegar a um objetivo que não é só função e um pouco de estética. Então, vou falar em detalhes os princípios dos preparos nas primeiras aulas. Eu criei esses vídeos, estão todos no YouTube e vocês vão conseguir acompanhar durante o laboratório a broca, o lugar. Então, acho que vai ser bem didático e prático. Eu vou mostrar nas aulas também, em detalhe cada uma, para que vocês consigam acompanhar tudo isso daí durante o laboratório. Depois que a gente termina o laboratório de preparos, a gente começa com outra aula teórica, que vai ser só de retentores intrarradiculares e próteses provisórias. Pinos intrarradiculares e próteses provisórias. Depois de a gente terminar a aula teórica, a gente vai para o laboratório, vai ter dois laboratórios de modelagem de núcleo interradicular. Eu vou falar em detalhes sobre isso. E depois vamos ter dois laboratórios de confecção de provisórios. Então dá para ver que a parte laboratorial é bastante extensa. Isso é bem legal, isso é bem interessante para vocês conseguirem errar no laboratório e para que vocês consigam errar menos com os pacientes. Então, vocês conseguem ver que vai ser bastante laboratório, isso é bem legal. Quem vai ficar na maioria dos laboratórios vai ser o professor Gustavo. Eu vou tentar de acompanhar. Na maioria dos casos, eu vou estar mais tempo na clínica durante o laboratório, mas eu vou dar alguns pulos por laboratório.
Então, na parte de pinos intrarradiculares, muitos me perguntam qual que seria o pino mais ideal. A gente vai falar em detalhes de todo tipo de pino, de material que existe para de pinos intrarradiculares. Como que é feito o preparo interno do conduto, como que deveria estar o canal feito, como que a gente consegue fazer uma cimentação no pino. Será que a gente consegue colocar um pino de fibra de vidro ou um pino metálico? Qual é a vantagem de cada um? Por que colocar pinos de fibra e por que colocar pino metálico? Qual é a diferença de cada um? Então, todas essas coisas a gente vai falar em detalhes. E vamos falar de tipos de técnicas. Qual que é a técnica mais ideal para fazer um pino personalizado? Será que o pino pré-fabricado é melhor? Será que eu tenho que colocar pinos em todos os condutos de um dente? Ou será que eu posso colocar só num dente o pino? Como que é feito o pino personalizado? Será que ele é melhor que aqueles pré-fabricados? Será que na técnica de pino personalizado, será que eu posso utilizar um material de, de fibra de vidro ou será que eu posso utilizar um material metálico? Como que é feito o pino personalizado metálico? Todas isso daqui a gente vai falar em detalhes, a gente vai mostrar e treinar durante o laboratório para que vocês consigam entender em detalhes qual que é o objetivo de cada passo na prótese fixa. Então, muitas vezes, muitos me perguntam se é necessário colocar o pino, que tão profundo a gente coloca o pino, que tão dentro do conduto a gente coloca. Será que dá para colocar curto? Será que dá para colocar mais comprido? Até onde tem que colocar? Porque muitas vezes, por fato de pino ser muito curto, pode ser que aconteça o quê? Tudo isso aí a gente vai falar em detalhes e durante o laboratório a gente vai fazer esse treinamento de modelagem de núcleo metálico. Todas as aulas, toda a demonstração prática, eu consegui fazer os vídeos e coloquei no YouTube e todos vão estar com um QR Code facilitando vocês para que consigam acompanhar durante o laboratório. Cada passo a passo eu vou mostrar para vocês antes na aula teórica. Então acredito que vai ser bem fácil acompanhar o laboratório. Por isso que vai ser sempre necessário vocês atender, estar sempre pendentes, sempre estar presentes nas aulas teóricas, porque senão vocês não vão saber o que fazer no laboratório. Eu, pessoalmente, gostaria de não... me lembro que na época, quando era presencial, eu já estava quase... A gente estava querendo que aquele que não participava da aula teórica não poderia entrar no laboratório. Por quê? Porque não ia saber o que é para fazer. Então, agora com essa parte de online, aula gravada, acho que já o papo mudou um pouco. Então, espero que vocês fiquem atentos nas aulas teóricas para errar menos no laboratório. Vamos falar também detalhes como fazer um provisório. É, por que fazer, com que material fazer, com qual técnica fazer. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, com qual material a gente consegue trabalhar e como que a gente consegue manipular e como que a gente faz, confecciona com diferentes técnicas os dentes provisórios. É uma prática bastante extensa, não é tão fácil, é bastante difícil, poderia falar, mas é bastante complexo. Então, eu vou mostrar isso daqui também para vocês, o passo a passo, e tudo está registrado nos vídeos para que vocês consigam acompanhar durante o laboratório. Então, já todo mundo pode já ir providenciando os manequins que você já tem, vai comprando os dentes que encaixam no manequim também, que a gente vai treinar bastante, e a gente vai confeccionar as próteses provisórias nos laboratórios. Uma vez que a gente termina o laboratório de provisórios,
A gente entra na parte teórica agora. Vai ser mais 2 aulas comigo. Eu vou falar de moldagem em próteses fixas, sistemas cerâmicos e cimentação. Como cimentar uma prótese fixa. Vamos mostrar como cimentar uma prótese fixa metálica e também uma prótese fixa livre de metal. O que significa isso? Próteses que são só de cerâmicas. Vamos falar em detalhes de moldagem, porque hoje em dia não tem só um tipo de material de moldagem, existem vários tipos. Tem vantagem, desvantagem cada uma, indicação e contraindicação para cada um. E os tipos de moldeira, qual que é a moldeira mais interessante para cada técnica, para cada caso. Então, não é tão fácil, é um pouco extenso, mas é muito interessante essa parte de moldagem. Vocês vão ter que estar bem ligados durante a aula. E quais são as consistências dos materiais? Por que tem uma consistência mais fluida e por que tem uma consistência mais densa? Quais são as técnicas para colocar? Qual que é o fio retrator que existe no mercado e para que serve retrair a gengiva? Por que eu tenho que retrair a gengiva? Com qual material dá para retrair a gengiva? Tudo isso a gente vai falar em detalhes na parte de moldagem. Então, depois de a gente falar de moldagens, eu quero falar em detalhes uma parte que eu gosto bastante também, que é a classificação dos sistemas cerâmicos, porque não é hoje em dia ter uma cerâmica e pronto, acabou. Existem mais de 5, mais 10 tipos de cerâmicas. Cada cerâmica tem um comportamento diferente, cada cerâmica é feita de um jeito e cada cerâmica tem uma indicação de como fazer e por que fazer. Então, vamos falar em detalhes como que é feito cada uma e para que serve cada uma. Então, vocês conseguem ver que a prótese fixa é bastante extensa, não é tão fácil, mas é muito interessante, é muito legal. Então, a gente vai entrar em detalhes cada uma e ainda saber como tratar eles, porque uma vez feitas a coroas, a gente tem que saber como tratar eles, se a superfície tem que limpar, quanto tempo tem que limpar, por que tem que limpar, o que tem que colocar, quantos segundos, tudo isso a gente vai falar em detalhes. Para quê? Para depois falar em detalhes como cimentar a prótese fixa. Se dá para cimentar com cimentos de fosfato de zinco, se dá para cimentar com adesivos, quais adesivos, se dá para cimentar com qual cimento. Tudo isso daí é bastante extenso, mas é muito interessante. Tudo isso daqui vocês vão ter que saber mínimo para sair para o mercado e começar a trabalhar. Muitas clínicas tem coisas que você, materiais que você tem que saber mínimo. Então a gente vai tentar dar além do mínimo, a gente vai tentar dar o máximo para vocês, para que vocês consigam entender em detalhes tudo que é a prótese fixa. Então vou mostrar para vocês o passo a passo de como que a gente faz a cimentação, de como que a gente faz a cimentação, como que é feito, por que a gente tem que fazer uma profilaxia antes, por que a gente tem que fazer esse tipo de preparos, se a gente tem que isolar, qual que cimento que dá para utilizar? Será que eu tenho que colocar adesivo? Qual adesivo eu tenho que colocar? Será que eu coloco ácido fosfórico? Quanto tempo eu tenho que colocar? Será que eu posso experimentar antes? Será que não posso experimentar? Então, tudo isso daí a gente vai falar em detalhes para que vocês consigam entender e consigam fazer com facilidade na clínica. Então, pessoal, mais uma vez eu vou mostrar para vocês a lista de materiais. Eu vou passar para a representante essa parte daqui, que é toda a lista de materiais. Espero que vocês estejam motivados. Talvez para alguns eu motivei, talvez para alguns eu assustei, mas felizmente a prótese fixa é isso. A gente vai falar bastante em detalhes, vários tópicos que eu falei para vocês. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida.
Vamos ver aqui, temos 24 pessoas. Representante, Aline. Oi. Então, você pode mandar um e-mail para mim, que eu mando as coisas que eu prometi para vocês. Então, espero a presença de todos. Eu não tenho a lista de vocês ainda. A próxima aula vai ser de preparos, princípios em próteses fixa. Alguma dúvida? Professor, eu já enviei o e-mail, tá? Tá bom. Então, eu sei que essa parte online é um pouquinho difícil. Para todos está sendo difícil, mas hoje em dia é o único jeito e a gente tem que aproveitar. Então, espero que vocês aproveitem bastante e vamos ver se tem alguma dúvida. Da minha parte, Materiais, não. de materiais, parece que não. Então, acho que as dúvidas vão ir surgindo durante a parte teórica. Espero conhecer algum dia todos vocês. Então, acredito que é isso. Então, boa quarta e todo mundo está dispensado, tá? Obrigado pela assistência. Bruna? Ok.